Vamos agora falar sobre os dons de cura. Este talvez seja um dos dons mais polêmicos dos 9 dons. Este é o único que está em plural, com mais de um aspecto, e nos leva a perguntar quantos dons de cura existem realmente. Bom, de acordo com alguns estudiosos da palavra, das escrituras, se sugere que existem tantos dons como enfermidades. Fala-se que Jesus, quando ele estava a caminho da cruz, quando foi maltratado, etc., que Jesus levou cerca de 39 chicotadas. E cada uma dessas chicotadas refere-se a uma enfermidade. Isaías capítulo 53, versículo 15, diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, Jesus, ele já fez provisão para a nossa cura. Na cruz do Calvário, através do seu sofrimento na cruz, ele deu provisão para a nossa cura. E Jesus foi muito cuidadoso em diferenciar entre os vários tipos de enfermidades e doença. Orando por uma criança, aquela criança que se lançava ao fogo, que o seu pai, ele trouxe essa criança para que os discípulos de Jesus orassem por esse menino. Mas diz a palavra que nenhum deles conseguiu curar a esse menino. Podemos abrir, por favor, em Mateus capítulo 17. Se tens aí a tua Bíblia, abre comigo, por favor. Mateus 17, versículo 15 a 17. Mateus 17, 15 a 17, eu vou ler. Diz assim: Senhor, tem compaixão do meu filho, porque é epilético e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu o trouxe aos teus discípulos e não o puderam curar. Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui. Então Jesus, ele fez diferença entre as enfermidades e as doenças. Muitas vezes as doenças são operadas por demônios, por espíritos. Jesus, no versículo 21 de Mateus 17, 21, diz: Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão a força de oração e de jejum. Jesus estava a dizer que, neste caso, essa enfermidade desta criança estava a ser provocada por um demônio. Amém? Jesus era o único que tinha todos os dons. Mas se nós formos a ver, esse dom, o dom de cura, é um dom limitado. Porque os dons de cura é o único na realidade que é limitado. Por quê? Porque um ministro não pode ter os 9 dons do Espírito Santo. É uma pergunta: por que um ministro não pode ter os 9 dons do Espírito? O Senhor Jesus foi o único
foi a única pessoa que teve todos os dons de cura de forma consistente e perfeita durante o seu ministério. Ele nunca deixou de curar a ninguém. No caso do apóstolo Paulo, ele não podia curar a todo mundo. Ainda que ele tinha vários dons espirituais na sua vida, ele tinha os dons de cura em operação na sua vida, mas ele não conseguiu curar a todo mundo. Ele tinha um colaborador, Trofimo, que era um dos colaboradores e ademais era um evangelista, uma pessoa próxima do apóstolo Paulo. Diz aqui a palavra de Deus em 2 Timóteo, no capítulo 4, 2 Timóteo 4:20, diz assim: Erasto ficou em Corinto e Trofimo deixei doente em Mileto. Era um colaborador seu, mas ele não conseguiu curar. Por quê? Porque o dom de cura, ele na nossa vida, muitas vezes é específico. Deus, ele nos dá esse dom para orar por certo tipo de enfermidade. Então isso não abarca ou não cobre a todas as enfermidades. Podemos ter o dom de cura, mas muitas vezes nos especializaremos em orar, curar certas enfermidades. No caso de Pedro, por exemplo, Pedro ele teve que chamar a Jesus para curar a sua sogra. Pedro ele era um discípulo de Jesus. Ele andava com Jesus. Podemos ler Mateus no capítulo 8, Mateus 8, no versículo 14 e o 15. Diz assim: Ora, tendo Jesus entrado na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama e com febre, e tocou-lhe a mão, e a febre a deixou. Então ela se levantou e o servia. E podemos pensar, era somente uma febrezinha. Pedro podia orar pela sogra e ser curada. Mas Pedro, ele teve que chamar ao Senhor Jesus Cristo. E Jesus, no instante, orou pela sogra de Pedro e ela ficou curada. E os servia. Amém? Então, existe um propósito divino nisso. Se uma pessoa, por exemplo, fosse usada com todos os dons, essa pessoa seria como Deus. Ou seria aceite pelo mundo como um Deus. Se ela pudesse curar a todas as pessoas quando quisesse, então talvez ela se podia envaidecer de tal maneira que lhe pudesse subir a cabeça. Seria talvez incapaz de suportar tanta honra, tantos louvores, riquezas, etc., que seriam derramadas sobre ela. E, para dizer a verdade, houve vários homens de Deus que durante muitos anos foram usados por Deus de uma forma poderosa nos dons de cura, grandes evangelistas,
e acabaram por cair no erro de pensarem que eram superiores, que eles eram os melhores. Temos casos, por exemplo, de um grande evangelista, Alexander Dowie, americano, Stephen Jeffrey, Jack Coe, William Branham. Muitos desses homens de Deus foram usados tremendamente por Deus, mas perderam a humildade, exaltaram-se e muitos deles acabaram mal. Então, temos que ser humildes para ser usados por Deus nos dons. Nunca deixar que a fama, o dinheiro, a glória dos elogios nos desviem do propósito de Deus. Lembremos sempre que os dons que Deus nos dá são para o serviço do corpo de Cristo. São para proveito da obra de Deus, dos irmãos, do povo de Deus. Amém? Então, podemos ver agora formas para ser curado. Existem muitas formas para que uma pessoa possa ser curada. A melhor forma é você orar por si mesmo. Essa é a melhor forma. Mais pessoas foram curadas orando por si mesmas que por outras formas, todas juntas. A segunda, que é a melhor, ou a segunda melhor, é que um membro da sua família ore por si. Que os pais orem pelos filhos. Amém? E vice-versa. Ore pela sua família. Outra forma é chamar os anciãos da igreja. Ou seja, os anciãos da igreja refere-se ao conselho de pastores, aos líderes da igreja. Né? Conforme diz a palavra de Deus em Tiago no capítulo 5, Tiago 5,14. Tiago 5,14 diz assim: Está doente algum de vós? Chame os anciãos da igreja, e estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Esse é o método que muitas pessoas usam para orar pelos doentes. Se tens alguém doente em casa, conheces algum familiar que está doente, não hesites em chamar o pastor da igreja, chamar os anciãos, os diáconos, chamar os líderes da igreja, a quem o pastor autorizar. Então que vão lá à casa visitar essa pessoa. Amém? E podem ungir com azeite, conforme diz aqui a palavra, e orar pelo doente para que ele seja curado. E diz que a oração da fé, uma oração feita com fé, salvará o doente. Ele será curado. E se a enfermidade ou a doença entrou pelo fato da pessoa ter cometido pecado, diz que estes pecados lhe serão perdoados. Amém? Então vamos obedecer à palavra de Deus. Depois temos o dom como sinal ao ministério, que é o dom de cura. Amém? É uma forma extraordinária de ser curado por alguém que tem o dom de cura.
através desse ministério, Deus capacita aos seus servos para orar com os dons especiais, para orar pelas enfermidades específicas. Talvez a pessoa tenha uma doença, né, que é muito específica. Por exemplo, há pessoas que são capacitadas por Deus para orar por doenças que são emocionais. Depressão, ansiedade, etc. Não é? Há outras pessoas que são mais específicas para... Deus os capacita para orar por problemas, por exemplo, tipos de cancros, problemas de ossos, né? Problemas da visão, audição, etc. Ok? Então, todos esses dons Deus dá, Deus capacita pessoas para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, sejamos usados por Deus. Desejemos, como diz a palavra de Deus, os melhores dons. Isso dizia o apóstolo Paulo. Amém? 1 Coríntios 14. 1 Coríntios. Se tens aí a tua Bíblia, por favor, abre 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 1. Diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Amém? Devemos seguir com zelo. Procurar com zelo, com fervor, desejar os dons espirituais em operação nas nossas vidas, nas nossas igrejas, nos nossos ministérios. Porque são ferramentas que Deus nos dá para fazer a obra de Deus com poder. Amém?